Olá! Sejam muito bem-vindas a mais um episódio do Diário de Maria. Quarta-feira, por aqui onde eu moro, tá bem chuvosa, bem frio. E aí, onde você tá? Como é que tá o clima? Porque aqui a gente tá com chuva e frio, hein? Depois você coloca aqui pra mim nos comentários como que tá, aonde você mora. Depois, se você quiser colocar pra mim também de onde você é, eu vou adorar saber quem tá me assistindo, tá bom? Gente, hoje nós temos mais um episódio muito rico aqui do nosso canal e eu já quero te fazer uma pergunta assim super importante. Você já viveu algum momento que Deus estava trabalhando na sua vida, mas parecia que tudo estava do mesmo jeito? Ou pior, que tudo estava dando errado? Já teve aquela sensação de que a promessa estava diante de você, mas só que justamente quando você mais precisava enxergar ela, você não estava vendo nada? Você já percebeu que muitas vezes Deus não trabalha da forma como nós imaginamos? Muito maluco ver isso, né? Às vezes a gente tem uma promessa, a gente pensa que Deus vai trabalhar de um jeito, ele trabalha de um jeito totalmente diferente e, como bons seres humanos que somos, isso acaba nos trazendo dúvidas, né? E aí a gente gosta de imaginar, né? A gente gosta de imaginar que as promessas vão chegar com celebração, com festa, com fogo de artifício, com vitórias. Mas aí a gente vai ver hoje, aqui em Gênesis 23, algo surpreendente. Esse capítulo vai nos mostrar uma despedida, um luto, uma perda. Ele vai mostrar pra gente muita lágrima. Só que ele também vai nos falar sobre caráter, humildade, honra, sobre luto, sobre integridade e sobre como Deus continua trabalhando, mesmo quando a gente não consegue perceber. Por isso que o tema da nossa aula de hoje é: nem toda promessa começa do jeito que nós imaginamos. E para ter base para esse episódio, a gente vai estudar sobre Gênesis 23. E aí, Gênesis 23 vai nos mostrar que Sara faleceu. Sara morre e Abraão precisa sepultá-la. A mulher que esperou tantos anos pela promessa, né? Sara tinha, a Bíblia fala aqui que Sara tinha 127 anos quando ela faleceu. A gente vê que ela engravidou, teve Isaac por volta dos seus 90, mais ou menos, que a gente já viu pra cá, né? E ela morre para aquela época muito jovem, vamos dizer assim, né? 127 anos, logo depois da promessa, pouco tempo depois da promessa, ela vem a morrer. Nessa época, Abraão, ele lamentou, ele chorou, né? Ele não entendeu a morte dela. E aí, depois desse luto inicial, eles procuram os filhos de Et, para que ele tenha um lugar para poder sepultar Sara, para poder velar Sara. Os moradores daquela região não serviam ao nosso Deus, ao Deus de Abraão, mas eles tinham muito respeito por Abraão. Eles, inclusive, chamavam Abraão, eu anotei aqui, de príncipe de Deus. Então, por mais que eles não acreditassem no Deus de Abraão, eles viam Abraão como uma autoridade, tanto espiritual como uma autoridade ali naquele tempo, tinham respeito por Abraão e oferece para Abraão aquela terra de forma gratuita. E você vê que aqui na Bíblia tem um debatezinho. Nós queremos te presentear. E Abraão, não, eu quero comprar. Não, Abraão, nós queremos te dar um presente nosso. E Abraão, não, por favor, eu quero aquele determinado lugar ali, mas eu quero pagar por ele. E eu fui estudar para entender. Porque quando a gente olha isso aqui, a gente fala assim, poxa vida, mas é só um capítulo de morte, sepultamento e um querendo dar a terra e o outro não querendo dar. E foi aonde eu cheguei nesse ponto da explicação, que aquelas pessoas, elas não serviam ao mesmo Deus de Abraão. Então, de certa forma, Abraão queria algo que fosse dele, né? E aí ele consegue ali comprar aquela terra com todas as testemunhas em volta. O líder deles dá um preço, Abraão paga o preço por aquilo lá. E aí, de fato, aquela terra e tudo que tem ali em volta, as árvores, as cavernas, tudo daquele local ficou sendo de Abraão. E tinha testemunhas para comprovar isso. Ou seja, Abraão já tinha comprado um pequeno pedaço da terra prometida que seria dada a ele, que Deus já tinha prometido capítulos atrás. E aí ele sepulta Sara e o capítulo termina, certo? Agora então a gente vai entrar nos nossos ensinamentos
para entender o que a gente tem para aprender de um capítulo tão rico como esse. Vamos lá? O nosso primeiro ensinamento é sobre o respeito ser conquistado pela vida que nós vivemos. Ou seja, os filhos de Et não serviam ao mesmo Deus de Abraão. Eles não acreditavam naquele Deus. E mesmo assim, chamavam Abraão de príncipe de Deus. Mas por quê? A gente ouviu, por acaso, nesses capítulos, que Abraão se intitulou como príncipe de Deus. A gente já viu aqui nesses capítulos Abraão se engrandecendo por servir a Deus ou por ter uma promessa? Não. Era a forma como Abraão vivia, como Abraão se comportava, como ele se conduzia no seu dia a dia, era a sua postura, a sua forma de andar, de falar, de vestir, de tratar as outras pessoas, que trouxe respeito, credibilidade para Abraão. E hoje nós vemos que o que acontece muito? Muitos de nós, a gente quer ter influência, relevância, a gente quer ter respeito, a gente quer ser ouvida, ser admirada, né? A gente quer ser reconhecida, procurada, a gente está querendo. Só que a gente quer fazer isso de forma forçada. A gente esquece que o verdadeiro respeito nasce da forma como a gente vive, como a gente se comporta. Eu não preciso falar que eu sou honesta. Eu preciso mostrar que eu sou honesta. E só tem como mostrar ser honesto se você for honesto. Eu não tenho que falar que eu sou verdadeira. Eu tenho que mostrar que eu sou verdadeira. Só tem como mostrar que eu sou verdadeira sendo verdadeira. Hoje a gente ouve muito falar dos coachings, né, mentores. E essas semanas atrás eu ouvi uma frase muito interessante que uma pessoa muito importante para mim, que tem autoridade para me aconselhar e me repreender, falou assim: Janaína, você tem que entender que o que eles falam não é o que eles vivem, eles têm o dom da palavra. Muitos, tá, gente? Eu não estou generalizando, pelo amor de Deus. Então você para pensar que é verdade, que a palavra aqui, ó, a fala aceita tudo. O que vai validar a minha fala é o meu comportamento no dia a dia. O que vai validar isso aqui do Diário de Maria que nós fazemos é como eu me comporto no dia a dia, como as pessoas que estão ao meu lado me veem, como quem convive comigo me vê, como eu me comporto depois na minha rede social pessoal. É o que eu vivo de verdade e não apenas o que eu falo. Então hoje, para a gente se tornar mais próximo de Abraão do que dessa geração que a gente está vendo, que só quer reconhecimento gratuito, sem ser o que parece ser, nós precisamos parar de buscar reconhecimento. O reconhecimento é consequência, é prêmio por uma vida de caráter, por uma vida íntegra e idônea. Então é prêmio, entendeu? Você não busca ser reconhecido para ser uma pessoa melhor. Você é uma pessoa de honra e de caráter e aí você ganha como um prêmio numa bandeja de ouro o reconhecimento. Construa a sua vida normalmente. É assim que você produz o respeito. Sendo verdadeira, vivendo de forma normal, você vai produzir respeito, vai ser reconhecida e vai ter relevância. Não é da forma como nós estamos vendo hoje em dia. O caráter vai falar muito mais alto que o título. Você não pode esquecer disso. A influência mais forte não vem do cargo que você ocupa, mas vem do caráter que você constrói todos os dias. Nosso segundo ensinamento é que pessoas maduras não tentam levar vantagem sobre os outros. Vamos lá. Abraão, nessa época aqui, era rico, influente e poderoso. Ele poderia ter aceitado aquele presente, porque os donos da terra queriam dar. As pessoas, ele tinha testemunha que ele não queria receber e que as pessoas estavam querendo dar. Não teria problema nenhum ele receber aquele presente e não seria, no contexto ali, não seria levar vantagem. Era um presente mesmo que eles queriam dar para Abraão. Mas Abraão escolheu pagar. Ele escolheu viver com integridade. Até porque aquelas pessoas não serviam ao mesmo Deus que ele. Não tem problema nenhum. Você não tem que só aceitar coisas de pessoas que têm os mesmos pensamentos que o seu. Mas aqui, Abraão também teve sabedoria. Porque como aquelas pessoas não serviam ao mesmo Deus que ele, e se, em algum momento, por conta dessa divergência espiritual e de crenças, tivéssemos problemas e quisessem pegar de volta o que foi dado? Porque foi dado, não teve pagamento. Então, hoje, a gente está vivendo uma cultura que muitas vezes valoriza a vantagem. Já perceberam isso? Então, é o desconto indevido. Você entra numa empresa e tenta sangrar ao máximo aquela empresa, tem um desconto que você sabe que você não pode ter, um favor inconveniente. Às vezes você
exagera tanto, pede tanto, força tanto que a pessoa acaba fazendo um favor para você mais por obrigação do que porque ela poderia fazer. Às vezes você quer ter um benefício que nem foi conquistado por você. A gente fala muito hoje sobre meritocracia. E as pessoas não querem, hoje em dia, receber ou viver as coisas por mérito próprio. É por forçar uma situação, né? Por relativizar o que é errado, eu tiro o mérito da jogada e acho que eu mereço. Isso é tirar vantagem. Então, integridade significa fazer o que é certo quando você não é obrigado a fazer aquilo. Abraão não era obrigado a pagar. Eles queriam dar. Lê aqui para você ver. Eles ficaram forçando Abraão a aceitar. Só que a integridade de Abraão apareceu e confirmou o caráter dele quando ele não era obrigado a aceitar aquilo, mas ele quis fazer. Ele quis ser íntegro e pagar por aquilo. Hoje, para a gente melhorar, eu acho que o ensinamento central dessa segunda parte, o raciocínio central desse segundo ensinamento é que a gente tem que parar de perguntar o que eu posso ganhar e começar a perguntar o que é correto eu fazer. Isso vai demonstrar integridade. Sabe por quê? Porque nem tudo que você pode receber de graça deve ser recebido sem responsabilidade. Então toma cuidado, porque muitas vezes você pode receber alguma coisa de graça, mas pode sair muito mais caro depois e talvez você nem tenha responsabilidade e maturidade para receber ainda. Não queira levar vantagem o tempo todo. Veio algo agora aqui que eu quero compartilhar com vocês. Teve um determinado momento da nossa vida que fundiu o motor do único carro que tínhamos, porque o outro nós tínhamos trocado e estávamos travando uma briga judicial, porque a empresa que nos vendeu não quis nos dar a garantia. Então, não tinha o que fazer, precisamos entrar judicialmente. Tentamos de forma amigável, não aconteceu, tivemos que ir para vias judiciais. No meio tempo disso, gente, o motor do nosso carro fundiu. O carro estava financiado também e a única opção era ver se alguém quer pegar esse carro para quitar o financiamento e dar. Perde tudo que já foi pago, perde tudo, só pega o carro e dá para outra pessoa, para se livrar daquele problema, porque o motor ia ficar caríssimo, era o motor da Citroën, ia ficar mais de 20 mil reais. Nós não tínhamos condições naquele momento. E o mecânico do meu marido, nós estávamos aqui na minha casa, aqui na frente, e ele falou assim, olha, William, tem como fazer uma maquiagem no motor, a gente dá uma boa maquiada, arruma bem arrumadinho, para você passar esse carro para frente, para você vender. E naquele momento eu olhei para o meu marido, a gente estava envolto a muita dor, pensa, tínhamos trocado, eu tinha um Fiestinha velho, há anos eu tinha aquele carro e nós tínhamos acabado de trocar, eu estava grávida do meu último filho, a gente se via numa luta judicial, porque compramos um carro com problema e a loja que nos vendeu não queria nos dar suporte. E, em paralelo a isso, fundiu o motor do outro carro, a gente ia perder tudo, não tinha dinheiro, não tinha nada, nada, nada. O que tinha era integridade e caráter. E eu olhei para o meu marido e eu falei, olha, a nossa família está sofrendo por conta de um carro. E eu não quero que outra família passe por isso. Porque nós vamos ser responsáveis por induzir o erro de outro lojista e nós vamos deixar uma outra família na situação que nós nos encontramos agora. E ela não é boa, ela é aterrorizante. Nós não vamos fazer isso com ninguém. Resumo da história, nós demos o carro para um mecânico que aceitou pegar e quitar o financiamento. O senhor preparou, nós alugamos um carro por assinatura, ficamos um tempo e hoje Deus preparou 2 carros, um para cada um de nós. Que não dá problema, que estão sendo pagos em dia, que é um carro do desejo do coração do meu marido, o outro para mim. Então veja que integridade vai garantir os nossos próximos dias de prosperidade. Porque tudo que a gente planta, a gente colhe. Se você plantar honra, você vai colher honra. Mas se você plantar desonestidade, é isso que você vai receber. Foi até bom eu contar isso para vocês, porque o terceiro ensinamento vai conectar bem pertinho da minha história que eu contei aqui para vocês agora. Nem toda promessa começa do jeito que nós imaginamos. Eu e meu marido, antes de começar aqui, só para finalizar lá e entrar nesse ensinamento, Deus já tinha os carros que a gente precisava ter. O carro que era do sonho do meu marido. A gente tem um porque é sonho dele e um para a necessidade da casa. Deus já tinha isso. Só que a promessa não começou como a gente imaginou. Uma luta judicial e um carro fundindo o motor.
Porque quando a gente começa a pensar espiritualmente nisso, a gente fala, se nada tivesse acontecido, será que a gente não tinha ficado conformados e acomodados naquela situação e talvez não tinha acontecido um grande movimento para ter o que temos hoje? Então a gente vê que nem toda promessa começa da forma que a gente imaginou. Abraão também, por exemplo. Abraão tinha a promessa de uma terra prometida para ele, para se multiplicar e ser pai de grande nação. Ela começou no sepultamento de Sara. No meio do luto, no meio da dor, do choro, ele perdeu a esposa amada, tem um filho sem mãe, mas ele comprou um pedaço de terra dentro da terra prometida. Ele já estava dentro da promessa, ele só não sabia. Ela já tinha começado a se cumprir, ele só não tinha visto ainda. Aquela terra já era dele, ele só não sabia ainda. Então, muitas vezes é num momento de dor e de despedida e de quebra financeira, quebra de um relacionamento, quebra emocional, que a sua promessa está sendo entregue nas suas mãos. Muitas vezes é no meio do vale, do deserto, que o Senhor está preparando a sua terra prometida. Se a gente olhar o capítulo anterior, foi no meio de um possível sacrifício de Isaac, que Deus já tinha preparado o cordeiro do sacrifício para Abraão, ele só não tinha visto ainda. Então hoje a gente acredita que Deus só trabalha da forma como a gente consegue ver, como a gente acha que é certo, a gente limita o trabalhar de Deus. A gente acha que ele tem que fazer como a gente acha que tem que ser feito. E eu sinto muito te dizer, 99% das vezes não vai ser assim. Porque na maioria das vezes ele está cumprindo as promessas em cenários improváveis, que nós não escolhemos e que nós não conhecemos. Gente, não tem como um grande problema, um grande dor, um grande sofrimento vir sem que esteja uma grande bênção preparada. É preparo, campo de treinamento. Nem toda promessa vai chegar na sua vida envolvida por celebração, porque é essa visão que a gente tem. A promessa vai se cumprir, eu vou celebrar, vai ser lindo. A gente já imagina coisas de filme. Algumas chegam durante os processos difíceis. Por isso que temos que ser como Abraão no capítulo 22. Passar pela promessa, ó, bico calado, silêncio. Sem falar demais. Deus te deu uma boca para falar menos e 2 ouvidos para ouvir mais. E um coração para se conectar com o céu. É isso que a gente tem que ter na nossa mente. Precisamos aprender a enxergar que a mão de Deus, ela trabalha mesmo em situações improváveis. Que nem sempre Deus, ele vai estar ausente porque a gente está passando por uma dor ou porque ele está em silêncio. O silêncio de Deus não significa ausência, muitas vezes significa proteção. Muitas vezes significa trabalho no bastidor. E eu tenho certeza que Deus está construindo algo que você ainda não consegue compreender, que eu ainda não consigo compreender. Por isso que sabedoria e discernimento, para falar menos, murmurar menos e fazer a nossa parte, vai ser o que vai determinar se nós vamos ter vitória e prosperidade na próxima fase. Porque eu tenho certeza que às vezes Deus já está cumprindo a promessa na sua vida, mas ela não está acontecendo, ela não chegou ainda da forma como você esperava que ela aconteceria ou chegaria. O quarto ensinamento é que o luto não precisa interromper o propósito. A gente vê aqui que Abraão chorou. A Bíblia não esconde que ele sofreu. Ele chorou, ele sofreu, ele sentiu a perda, mas depois ele se levantou, ele viu que tinha um problema para ser resolvido e ele seguiu em frente. Aqui em Abraão é luto mesmo de morte. Mas a gente trazendo para hoje, a gente não precisa encarar esse luto como morte. Fechar uma empresa é um luto. Perder um relacionamento é um luto. Perder a saúde é luto. Perder alguém que ama é luto. Perder algo que você queria muito é luto. É uma dor. Tem coisas que a gente perde na nossa vida que acontecem que é como se fosse um luto. Ontem eu e meu marido, a gente estava numa reunião sobre as nossas empresas e o departamento financeiro me falou uma frase sobre a loja que é a menina dos nossos olhos e que eu senti a dor de um luto naquele momento. Só que no mesmo tempo, eu levantei e falei, dá para ser resolvido. Eu consagrei as minhas empresas a Deus. Eu não sou dona disso aqui. Houve um tempo de processo, um tempo de preparo, e talvez a promessa esteja chegando de uma forma que eu não esteja conseguindo ver. Então tá bom, doeu o que eu ouvi, mas o que é que precisa ser feito
para mudar esse cenário. Entende? Já trouxe até uma aplicação prática usando a minha história para você. O problema não é você sentir. O problema é você permanecer paralisada para sempre. O problema não é você sentir a perda de um relacionamento que você gostava tanto, ver a pessoa indo embora, a perda de um emprego, a perda de uma empresa. O problema não é você sentir, o luto é normal, nós somos seres humanos. Abraão sentiu luto. Maria, mãe de Jesus, sentiu luto. O problema é quando você fica presa dentro dele e não consegue sair, não consegue caminhar, tá bom? Permita-se viver o processo da dor. Hoje a gente está vendo um mundo que não se pode mais falar que as coisas são difíceis. As coisas são desafiadoras. Tem coisas que são desafios, mas tem coisas que são difíceis mesmo, gente. Tem dia que eu acordo e eu falo, meu Deus, que BO. Espírito Santo, qual a delegacia que eu vou registrar esse boletim de ocorrência? Porque é um BO na minha vida. E é difícil, e tem coisa que é difícil, e não é porque você está falando que é difícil que seu cérebro vai paralisar. Para com essa história de coaching barato. Chega, já deu, já tá bom. E a gente tá no momento de uma geração que ninguém mais pode sentir dor, chorar, todo mundo tem que ser forte o tempo todo, e a gente tá vendo um monte de mulher forte, doente por dentro, gritando por ajuda em silêncio, querendo algo que não consegue, porque tá todo mundo na capa da Mulher Maravilha. Não transforma a sua dor em residência permanente. Ela é transitória. Ela tem que ser transitória. Nós somos seres humanos, sentimos, mas passa. Precisa passar. Sentir dor é humano. Permanecer paralisado nela é uma escolha que só você pode fazer. O nosso quinto, último ensinamento, mas não menos importante, é que a humildade deve crescer junto com as suas conquistas. Por quê, Jana? Abraão já era rico, já era respeitado, mas ainda era humilde, mesmo influente. Era humilde, não quis tirar vantagem, ele poderia ter aceitado tudo, mas ele continua tratando todo mundo com honra. A gente vê muita honra nessa conversa de Abraão, muita humildade, muito respeito. E sabe por que sua humildade deve avançar junto com o seu crescimento? Porque é muito fácil a gente ser humilde quando nós estamos no processo de crescimento. Porque você está lá embaixo, seu cérebro sabe, você sabe que é a humildade que vai te levar para outras mesas e para outros níveis de vida. Todos nós sabemos disso, ninguém é inocente o suficiente para não saber disso. A questão é que o desafio é continuar sendo humilde quando você já está com influência, com espaço, com relevância, com reconhecimento. É aonde a gente também vê muitos casos de pessoas que falam assim, nossa, quando a pessoa estava lá, no fundo do poço, lá embaixo, ela era assim, assim, assado. Agora que ela conseguiu tudo, ela virou as costas para a família, para os amigos, tá com o rei na barriga. Acontece muito disso. Acontece disso por dois motivos, porque ela realmente ficou assim, e o outro motivo é que as pessoas não conseguiram também caminhar junto com ela, foram abandonando ela no meio do processo. Ela fez uma escolha de fazer uma limpa nos seus relacionamentos e tirou do seu convívio quem não corria junto com ela. Né? Tem esses dois pontos, mas é que a gente vai falar do ponto de a pessoa estava caminhando junto e quando você conquistou tudo que você podia conquistar, você deixa sua humildade de lado, sua gratidão de lado, sua honra de lado, porque agora o dinheiro te faz sentir melhor que todo mundo, a posição te faz sentir melhor que todo mundo, te faz sentir altiva, né? E isso não pode acontecer. Por isso que você precisa observar como você trata as pessoas quando você não precisa mais dela. Aquela pessoa que não te serve para nada. Como é que você trata essa pessoa? Eu costumo falar muito que eu fui educada, graças a Deus, para tratar a faxineira e o presidente da empresa da mesma forma. E eu não preciso tratar a faxineira da mesma forma como eu trato o presidente da empresa. Se você for ver, a maioria das pessoas pensa assim. Ah, o presidente da empresa eu preciso tratar. Uau! A faxineira, não é assim que funciona. A sua humildade está aí. Como que você trata as pessoas que não têm utilidade, que não têm relevância, que não têm peso na sua vida? Isso vai dizer se você é humilde ou não. Humildade verdadeira aparece quando o sossego chega. Porque no meio da tempestade, no meio da quebra financeira, no meio do relacionamento partido, no meio do sofrimento, é muito fácil ser humilde. E quando tudo baixou? E quando a terra prometida chegou? E quando você conquistou tudo o que você queria? Vai conseguir ser humilde que nem Abraão? Vai conseguir?
É importante você pensar sobre isso hoje. O verdadeiro teste de humildade não acontece antes da conquista. Ele acontece depois. Eu não sei, eu vou gravando as aulas aqui e eu fico pensando, Deus, esse capítulo fala morte, lugar para enterrar alguém e sepultamento, né? Dor do luto e sepultamento. Só. Se você ler, é só isso. Certo? Só isso. Mas a gente tirou 5 ensinamentos poderosos para você levar para sua vida hoje. Por isso, eu preparei as perguntas de reflexão, para que, se for necessário, você vai pausando o vídeo a cada pergunta, anota as perguntas e escreve as respostas, sendo honesta com você mesmo, porque tudo que você escuta que você não aplica só é conhecimento. Então não vai te ajudar em nada, tá bom? Vamos lá? O respeito que você recebe hoje é resultado das suas conquistas ou do caráter que você construiu? Tem alguma área da sua vida que você está tentando levar vantagem ao invés de conquistar com integridade? Você consegue ver Deus trabalhando mesmo quando a vida acontece de uma forma que você não imaginava? Existe alguma dor que você precisa sentir ou que você está sentindo, mas sem que ela paralise a sua caminhada? O seu sucesso e as suas conquistas estão diminuindo a sua humildade? Então, responde tudo com muita sabedoria, com o coração muito aberto, para que você possa se beneficiar de tudo isso. Porque Gênesis 23, ele não nos mostrou só um capítulo sobre dor, desperdida e velório. Ele mostrou muito mais que isso, né? Ele mostrou um homem que manteve o caráter, mesmo depois da prosperidade, manteve humildade, mesmo depois da influência e do poder, e escolheu se manter íntegro, mesmo no caminho mais fácil. E isso a gente pode fazer hoje, porque a gente aprendeu aqui também que Deus continua cumprindo as suas promessas, mesmo quando a gente não consegue perceber, quando a gente não consegue ver, e que você tenha sabedoria para reconhecer que Deus está nos bons e nos maus momentos da sua vida, junto com você, tá bom? E por isso eu quero orar. Vamos orar juntas? Feche os seus olhos, abaixe a sua cabeça para que a gente possa orar. Senhor, estamos aqui na Tua presença para Te agradecer por mais um episódio, para Te agradecer por todas as mulheres que estão assistindo esse vídeo, Senhor. Pai, para Te pedir que nos dê sabedoria para guardar todos esses ensinamentos, Jesus. Pai, nos ajuda a ser humilde, mesmo quando os dias bons chegarem, mesmo quando os dias fáceis chegarem. Pai, nos torna mulheres íntegras, de fibra e de valor, mesmo depois das nossas conquistas, porque nós sabemos que o Senhor já preparou tudo de bom e de melhor para nós. Mas, Pai, mantenha a nossa integridade, Senhor. Nos ajuda, Senhor. Pai, que nós não sejamos mulheres que querem levar vantagem sobre outras mulheres, sobre outras pessoas. Senhor, preserva a nossa humildade, o nosso caráter. E, Pai, antes de mais nada, preserva a nossa fé, o nosso amor em Ti. De tudo que puder nos tirar, só não tira de nós a Tua presença. Porque sem Ti, Senhor, nós não somos nada. Pai, por tudo nós Te agradecemos e Te damos graça, em nome do Teu Filho eterno, que vive e reina para sempre. Amém. E amém. E que maravilha ter vocês aqui comigo. Que gostoso, que episódio rico. Meu Deus. Meninas, de coração, eu espero que tenha feito sentido para vocês esse vídeo, que vocês aprendam muito. Aproveita, compartilha com uma mulher que precisa ouvir tudo isso. Se você não está inscrita no canal, se inscreve agora. Falta um inscrito, para 100 inscritos. É uma vitória, é uma conquista. Não é 1 milhão, mas são 100 de nós. 100 pessoas comendo da palavra do Senhor, e isso já é uma vitória. E eu quero bater 100 agora, por esse vídeo. Combinado? Se inscreve se você não está inscrita. Curte, comenta, compartilha. Estamos no Instagram e no TikTok como Diário de Maria Oficial, tá bom? Vai seguir a gente lá também, para você ficar mais próxima de mim, tá bom? E ter mais conteúdo sobre o Espírito Santo, porque é tudo sobre Ele, nada sobre nós. E eu te encontro domingo nesse mesmo abençoado canal, nesse mesmo abençoado local, para estudarmos Gênesis 24. E nós vamos ver que vai ter casamento. Abraão vai buscar uma esposa para Isaac. Se você não está casada ainda, está buscando um esposo,
Vamos aprender com Abraão e Isaac como isso vai ser feito, tá bom? Beijo, até domingo, Maria.